Voltamos com o Papo de Juventude e hoje a nossa conversa é sobre como lidar com as emoções no ambiente de trabalho. Cleiton, vou começar com você agora, porque você é assistente de RH, né? Já teve alguns casos assim que a maturidade, a inteligência emocional atrapalhou algum funcionário? Isso acontece bastante no meio muito industrial, que é onde tem a minha maior experiência, que é no ramo industrial, onde tem pessoas que são chamadas assim de chão de fábrica, onde tem tem menos escolaridade, menos formação, e às vezes tem uma mente muito mais antiga, muito mais retrógrada da questão de comunicação. Às vezes são pessoas duras, cabeças bem fechadas, que pensam que aquilo é aquilo e pronto. Muitos de nós também, às vezes, somos assim em alguns assuntos, mas as pessoas mais antigas têm bastante isso. E aí aconteceu, eu vou até contar um caso de uma pessoa que a comunicação entre a gestão e o chão de fábrica não era tão bacana, e o RH ele tem que fazer essa mediação, tem que tentar ajudar, tentar fazer esse vínculo ficar um pouco melhor. E aí tinha um histórico já de um gestor que, infelizmente, ele não tratava muito bem os seus funcionários, e aí entra num caso até que o Luan falou, que é quando a pessoa ela não está preparada ali. Então, às vezes, a pessoa ela é muito boa tecnicamente, mas emocionalmente, comportamentalmente, ela não é. E aí ela é promovida porque ela é uma boa pessoa no trabalho, mas ela não tem inteligência ainda completa para ser um líder, para ser um gestor. E isso acontece muitas vezes. E foi um caso desse, onde, quando chegou na hora da demissão, o funcionário ele já tinha um histórico, já tinha uma imagem, um estereótipo do gestor, e ele não soube lidar com isso. Ele não tinha também o emocional preparado para a demissão. E aí era uma indústria de tubo de aço, ele pegou o tubo de aço e foi correndo atrás do gestor para poder tentar acertá-lo. E é uma coisa muito séria, porque lá, além de ser uma indústria com produtos pesados, lá tem caldeiras, aquelas coisas muito que é fatal. Se ele encontra o gestor perto ali, ele pode empurrar, acontecer alguma coisa. Então, assim, isso, a base de tudo, né? Eu acho que é a inteligência, é o emocional ali. A pessoa não sabe lidar, pode acontecer muitas coisas ruins. E o RH está aí para isso. Está aí para isso, né? Para intermediar isso aí. Voltando na questão de separar o lado profissional, né? Quando vai para casa, eu queria falar com o Lucas. Você consegue separar? Sinceramente, eu tenho uma certa dificuldade quanto a isso, né? E os colegas que também têm uma responsabilidade sobre outras pessoas vão entender o que eu vou dizer. Eu já vivi uma situação, por exemplo, na atual empresa a qual estou. No final de semana, uma sexta-feira, a gente tinha uma remessa muito grande de pedido para entregar na semana seguinte. E uma das máquinas que produz a maior quantidade de massa na empresa, ela estourou, né, uma parte do motor e vazou óleo fervendo, né, para vários lados. A gente teve um trabalho especial no dia para poder conter tudo aquilo ali, mas perdi a máquina, né, de maior produção que eu tinha para poder entregar aqueles pedidos. E como eu gerencio manutenção e produção, eu acabei tendo uma dupla responsabilidade sobre aquela ação, porque eu tinha que consertar a máquina para entregar para a produção e tinha que produzir para entregar ao setor comercial. E foi numa sexta-feira, no sábado, né, que já era um dia que normalmente na empresa a gente está com a família, eu tive que ir novamente à empresa, né, para tentar resolver aquele problema. Não conseguimos, na segunda-feira retornamos e ao longo da outra semana conseguimos resolver e produzir, né? Mas nessa situação especial, de sexta para sábado, sábado para domingo e domingo para segunda, eu não consegui dormir, né? Vivendo, pensando aquela situação ali de como poder resolver aquele problema. E eu acho que todos, né, que assumimos cargos de responsabilidade, a gente acaba tendo essa certa dificuldade, porque dependendo das suas ações, dependendo do que você fizer, os resultados vão influenciar sobre muitas outras pessoas, né? Então a gente acaba tendo esse peso sobre a gente. Agora, existem profissões, no caso dele, foi um problema, né, que aconteceu, mas existem profissões que não dá para separar profissional do pessoal. No caso de um parlamentar, até um jornalista mesmo, é muito difícil. A gente que lida com população, né, com casos que acontecem no dia a dia, é muito difícil a gente separar isso, né, deputado? Não, o jornalista, eu acho que deve ser pior que o deputado, porque eu olho uma coisa e falo, pô, isso dá lei. Mas você olha isso da matéria, em tudo, entendeu? Então deve ser mais complicado. No meu caso, eu ocupo meu chefe de gabinete, que é meu vizinho. Então, assim, trabalho de noite é comum, come solto também. Agora, um debate que eu queria fazer, o Priscila, até a gente estava conversando antes do programa, a sociedade brasileira como um todo ela é muito hierarquizada, né? Tem a questão
da maturidade que é muito, muito hierarquizada. Parece que tudo que o jovem coloca tem um pouco do seu valor ali reduzido. Isso a gente tem que quebrar. E outra que eu queria deixar aqui para os amigos, o Cleiton me deu um insight aqui, que foi o seguinte, o jovem quando entra no mercado de trabalho, a sociedade brasileira também é muito baseada nessa guerra de classes, né? O trabalhador com o patrão, quando não tem que ser assim. Via de regra, o jovem escolhe um caminho desses, quando não deveria ser dessa forma. Ou ele fica do lado dos funcionários e acaba virando mais revoltado, ou ele acaba virando, enfim, mais associado aos cargos de direção e, enfim, superiores na sua hierarquia, e acaba virando o famoso traidor com relação aos funcionários. Só isso eu vejo acontecer, amigos meus contam, relatam, enfim, muito. Nunca aconteceu particularmente comigo, acho que eu sempre soube transigir essas barreiras. Mas é um debate que tem que ser feito pela própria juventude. Tem que ser feito para que a gente possa avançar mais do que a gente está avançando, com um valor maior do que hoje é visto na gente. Acho que esse é o grande enfoque que o Brasil vai ter que vencer. Vai ter que vencer os preconceitos com relação ao jovem e os preconceitos com relação a quem tem mais idade também. Não é porque o cara tem 60, 70, 80, apesar de ter mais experiência e provavelmente acertar um percentual um pouco mais, que ele também é isento de erros, ou mesmo de falta de inteligência emocional. Eu já peguei alguns chefes na minha vida que eu arrisco dizer que tinham muito menos inteligência emocional do que eu. Na forma do tratamento, na forma de conduzir o trabalho, enfim, na minha época de escragiário, né, dizer que é o estagiário escravo, de trabalhar até 3 horas da manhã, 6 horas da manhã estão te cobrando a resposta e você não dorme, não tem vida e parece que não tem mais nada para fazer, só cuidar dos problemas do trabalho. Acontecia demais, eu via acontecer, enfim, comigo, com amigos. O primeiro desconto da raiva ou da frustração no trabalho de um superior, muitas vezes, é aquele jovem. Então, tem coisas que a gente tem que debater além dessa visão do jovem não ter inteligência emocional. Eu acho que tem muito a produzir, tem muito a contribuir em todo lugar. E existem maneiras, como o Luan estava falando, das próprias empresas incentivarem, né, darem palestras. E falando em estagiário, eu vou conversar com a Gabriela, porque ela é estagiária. No caso, você lida com estudantes que estão procurando emprego, né, Gabriela? Exatamente. Eu procuro vagas para o estudante, vejo o perfil do estudante e trio para as vagas necessárias. Mas a questão da inteligência emocional, isso é essencial. Um dos critérios é a empatia. O principal, para mim, é se colocar no lugar do próximo. Uhum. Se você está ali fazendo um contrato para o estudante, a gente tem que flexibilizar ao máximo, a gente tem que se colocar no lugar do próximo, porque é algo interessante para a empresa, é algo interessante para a instituição de ensino, é algo interessante para o agente de integração. É bom para todos os lados. E em questão desse jovem, ele é o quadro de hoje em dia. Ele está entrando no mercado de trabalho, tem esse critério de pessoas com mais idade que tem um foco específico. Nós, jovens, eu vejo assim, a gente está tendo oportunidade do estudo e a gente tem exemplos. A gente tem que seguir e, claro, se adequando ao cenário atual. Então, isso é o tempo todo, inteligência emocional. Você tem que colocar sim no lugar do próximo, tem que se portar, tem que explicar, tem que flexibilizar ao máximo. Mas existem problemas, assim, com os estudantes, no caso, que são os clientes, né, dessa empresa que você trabalha, de, às vezes, ter uma dificuldade de entender todo esse processo? Sim, a gente tem que seguir uma legislação. Então, isso, o estudante acha que a gente quer atrapalhar de alguma forma, um documento a mais que a gente precise. Mas você está querendo me atrapalhar. Não é a questão, a gente está querendo ajudar. Caso a gente faça alguma coisa errada, a instituição de ensino não vai aceitar. Então, para quê? Fazer várias viagens, porque para vir ao CIEE, retirar esse contrato e levar e simplesmente não foi aceito. Então, a gente está ali para isso, para poder ajudar o estudante a pegar os documentos necessários. Muitas vezes eles não entendem. Agora, Luan, para a gente encaminhar aí para o final do nosso programa, a maturidade emocional também pode ser vista na questão de você querer mudar de profissão, mudar de emprego, não estar satisfeito ali, né, na sua área, você ter aquela maturidade, não, eu vou às vezes fazer um outro curso, me especializar em outra área, para o bem-estar pessoal, né?
Exatamente. Acho que uma das grandes mudanças que a gente teve no mercado de trabalho é essa questão da realização pessoal. O emprego hoje ele já não é mais única e exclusivamente uma fonte de renda. Ele é fonte de satisfação pessoal. As pessoas querem trabalhar porque elas defendem uma causa, ou porque elas investem em um projeto que está relacionado ao projeto de vida delas. Então, essa questão ela é bastante interessante. Mas a forma como o funcionário, como o profissional lida com essa vontade de mudança é que vai fazer um pouco de diferença também. Porque ele está empregado e ele está buscando novas oportunidades, não é pecado, né, a pessoa querer procurar uma outra oportunidade de emprego, mas a forma como ela vai buscar essa oportunidade é que vai fazer um pouco de diferença, né, porque você já está empregado, né, então a gente tem que saber lidar com essa situação. E é importante também a gente saber diferenciar esses dois ambientes. Às vezes a gente tem um problema pessoal porque a gente está passando e a gente não pode deixar influenciar no nosso desempenho no trabalho e vice-versa, né? Levar trabalho para casa, acho que o Lucas falou um pouco sobre isso, né? Levar preocupação. Às vezes a gente tem ideias, né? Eu, por exemplo, às vezes eu tô deitado na cama, tô vendo alguma coisa na televisão, tive uma ideia. Né? Eu faço uma gravação mental e depois eu levo para o trabalho. Mas trabalhar em casa só se for extremamente necessário. Equilíbrio é a palavra, né? Exatamente. Tem que ter um equilíbrio, tanto do lado pessoal, profissional, que a gente tenta levar tudo numa boa. Queria agradecer muito a presença de vocês, boa sorte em cada profissão aí. Gabriela como estagiária, daqui a pouco está se formando, entrando no mercado de trabalho. Então que bom. Obrigada, tá, deputado, pela sua participação mais uma vez aqui no Papo de Juventude. E obrigada a você aí de casa que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Para rever este programa, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. Nós também estamos no YouTube, é só acessar o canal da TV Alerj. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode escrever para a gente também. É papodejuventude@tvalerj.tv. Até semana que vem com mais Papo de Juventude. TV Alerj, o canal do povo fluminense.